O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele está defendendo, em público agora, mudanças na lei para que o governo federal, a União, tenha mais autonomia no combate ao crime. Essa proposta de emenda constitucional já foi batizada de SUS da Segurança Pública. Ela é uma proposta do governo visando, na perspectiva do governo, melhorar a atuação dos órgãos públicos numa área que vai muito mal na avaliação dos eleitores. Confira. A ideia da proposta de emenda à Constituição é incluir a segurança pública entre as despesas obrigatórias do governo, como a saúde e a educação, e, com isso, dar mais protagonismo ao governo federal na área. Defendida por Lewandowski, a tese tem apoio do ex-ministro da Justiça e Segurança do governo Temer, Raul Jungmann. Jungmann criou o Sistema Único de Segurança. O SUSP virou lei em 2018 e deu diretrizes para o compartilhamento de dados, ações e colaboração entre os entes da federação. A arquitetura, no entanto, não é uniforme pela falta de base legal para o governo federal coordenar os estados, que são os responsáveis pelas polícias civil, militar e científica. A segurança pública está entre as áreas com as piores avaliações no governo Lula, segundo as últimas pesquisas. O ministro da Justiça argumenta que falta autonomia para o governo federal. Educação, saúde e segurança pública são os 3 problemas fundamentais que afligem a cidadania brasileira. Mas talvez a segurança pública precisasse ser constitucionalizado, o Sistema Único de Segurança Pública, tal como, por exemplo, o SUS, com fundo próprio. A educação e a saúde têm fundos próprios, compulsórios. Eu sei que nesse momento de teto de gastos, de contenção de despesas, isso é difícil, mas é algo que nós precisamos pensar. Coronel José Vicente da Silva, coronel reformado da PM aqui de São Paulo. Você foi secretário nacional de Segurança Pública do governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, diante dessa questão, Zé Vicente, poucas horas depois do ministro da Justiça ir a público com isso que nós acabamos de conferir, 2 governadores, Ronaldo Caiado com muita ênfase, disseram não venham pensar em tirar dos estados essa atribuição. Quem tem razão, Zé Vicente? Eu dou razão para o governador aí no caso do Caiado, William. O governo federal já tem um protagonismo potencial muito grande. O problema é gerir esse potencial e levar, portanto, essa função do governo federal. Na verdade, são 2 funções importantes. O governo federal tem um braço executivo para a segurança pública, importante, que são a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, existem outras estruturas auxiliares relevantes, como é o caso das Forças Armadas nas fronteiras, a Receita Federal e uma pequena rede de presídios federais também. Esse é um braço executivo. O outro braço mais importante, relevante, evidentemente, é a sua capacidade de formular políticas públicas para a segurança, e esse envolve, naturalmente, uma coordenação delicada com os estados. O governador Caiado, ele reclama, eu acho que tem razão, porque isso vai esbarrar no federalismo que nós temos nos estados, a autonomia dos estados para prover uma série de incumbências no caso da segurança pública. O ministro Lewandowski, ele coloca o talvez fosse o caso de colocar na Constituição para criar obrigações maiores. Os estados já têm obrigações intensas, mesmo que não seja colocada na Constituição. Mas é importante também mencionar que essa coordenação que o ministro menciona, ele está de olho, na verdade, uma verba que estaria estabelecida como existe para a estrutura da educação e da saúde. Vamos lembrar aqui que, não sou da área de economia, mas o que se sabe é que o governo detém apenas 10% de recursos discricionários para gerir suas políticas. 90% é engessado. A defesa, com as Forças Armadas, pretende 2% do PIB para financiar as suas despesas. Seria mais uma mordida, reduzindo a verba discricionária. Até quanto iria, portanto, o recurso carimbado para a segurança pública? Vamos lembrar também que a segurança pública consumiu em 2022 134 bilhões de reais. Desses 134 bilhões, a União entrou apenas com 14 bilhões, os estados com 101 bilhões e os municípios também desenvolveram 8 bilhões com as suas iniciativas locais. Há muito a se fazer, na verdade, porque com as políticas, há atividades de gestão que podem ser feitas
como, por exemplo, estruturar um sistema de informações criminais importante e um sistema de inteligência. Isso não precisa de verba constitucional, na verdade, nem precisa de tanta verba assim. É necessário também desenvolver certos padrões de organização para as polícias. Não se pode forçar, mas se pode induzir através do Fundo Nacional de Segurança Pública na seguinte condição: eu repasso os fundos se os estados estiverem adimplentes, ou seja, não estiverem devendo nada para o governo. Eu não daria os fundos, por exemplo, a estados que têm um nível de letalidade policial, como tem em Goiás, que está reclamando o governador Caiado, como tem Sergipe, como tem Amapá. São estados, a Bahia, estados extremamente violentos com sua polícia, e eles poderiam, portanto, estar fora de benefício desses fundos do governo federal. São fundos importantes para equipamento, para sistemas, para treinamento. E esses fundos ajudam bastante com normas reguladoras para ter acesso ao fundo de certas estruturas e certas condições de gestão das polícias. Por exemplo, o estado do Amazonas tem 10% do efetivo fora da polícia. Isso não pode. Deixa eu colocar tanto o Daniel como o Caio nessa questão política que você já mencionou. O federalismo. Nós temos um pacto federativo, a gente pode discutir se ele é bom ou não, mas ele está aí. E nesse sentido, Daniel, como é que o Congresso, que isso teria que passar pelo Congresso de qualquer maneira, como é que o Congresso pensa essas atribuições de segurança pública em função, Daniel, que é o que a gente sabe, do peso da questão no debate político-eleitoral? Sem dúvida. Essa questão da segurança pública, quando a gente olha as pesquisas qualitativas ali que mostram índice de popularidade do governo do presidente Lula, é onde o governo tem uma nítida fragilidade e é um tema considerado muito importante pela população, certamente vai estar muito na agenda em 2026. Observe, William, que você tem alguns movimentos nada tão estruturado, nada tão pensado como o que propõe o ministro Lewandowski tratando desse SUS de segurança pública, mas recentemente você teve, por exemplo, o envio de um projeto de lei formulado pela equipe econômica em que se corta basicamente pela metade os juros cobrados das dívidas de estados com a União, estamos falando de 800 bilhões de reais quase no total, e em troca de que os estados investam mais em ensino médio, em educação, notadamente matrículas para o ensino médio. E isso terá que ser apreciado no Congresso. Você já tem ali governadores dizendo, opa, não quero, acho ótima iniciativa, excelente que temos ali a proposta de mais dinheiro para a educação, mas eu já estou bem relativamente na educação. Quero usar esse dinheiro para infraestrutura, por exemplo, ou para segurança pública, como foi o que disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então, esses embates, quando chegam no Congresso, ganham uma configuração, inclusive de textos e propostas com escopo mais limitado, é verdade, do que propõe Lewandowski, mas que vão ser pautados pela forte ideologia ali, pela forte polarização dentro do Congresso, esquerda e direita, mas também pelos governadores que se fazem manifestar através de suas bancadas. Caio, o ministro da Justiça, obviamente, colocou uma ideia na mesa. Na visão dele, e não é só dele, nós tivemos até, inclusive, como convidado aqui o ex-ministro Raul Jungmann, que fez essa comparação que está sendo usada agora. Eu acho que ele merece o crédito pelo início dessa comparação. Quando ele disse, imaginem o SUS sem o Ministério da Saúde. Agora, você imagina a situação da instância responsável pelo combate ao crime organizado, que não tem uma instância central de coordenação. Que chances tem de passar isso? Bom, William, é um debate complexo, primeiro, politicamente, por dois fatores. Quando a gente coloca o Ronaldo Caiado e o próprio Tarcísio aqui, esse assunto de segurança pública, ele divide muito bem esquerda e direita, lulistas e bolsonaristas e por aí vai. Isso já é um empecilho, não é o PERSE, por exemplo, que une todo mundo, né? É um tema que traça uma risca no chão sobre formas de olhar a segurança pública, né? A esquerda tem uma visão, a direita tem outra visão. Esse é um dado. Segundo dado, é um governo no Palácio do Planalto, vamos dizer assim, com todas as nuances, mas é um governo de esquerda e um Congresso à direita.
Então, essa diferenciação do Ronaldo Caiado e do Tarcísio, ela se transfere também para o debate onde essa proposta vai tramitar. Então, você tem duas dificuldades aí. Polarização é um tema que divide, os governadores que defendem que sejam eles são presidenciáveis contra o Lula. Então, tem diversas questões políticas que ajudam a dificultar. O que pode ajudar a facilitar o processo? Primeiro, tem uma ideia na mesa, e louvável que com 1/3 de governo Lula 3, a gente tem um ministro da Justiça pondo o dedo na ferida para pelo menos levantar o debate, né? Porque até então parecia o governo ignorar o que as pesquisas dizem, que a segurança pública e criminalidade é a grande preocupação do brasileiro. E um outro ponto é que o Lewandowski não é o Flávio Dino. O Ricardo Lewandowski, ele mostrou isso a semana passada numa ida lá ao Congresso, sujeito cordato, não vai para o enfrentamento, não estou dizendo que o Flávio Dino não era cordato, mas estilos diferentes, né? O Lewandowski diz muito sobre a liturgia do cargo, então ele vai pegar uma proposta, ele vai sentar e ele vai negociar, ele vai ouvir. Só que não é uma tarefa fácil, lá dentro do Congresso Nacional tem a bancada da bala, bancada da segurança pública, sofre influência muito das corporações, dos policiais militares, é um vespeiro muito grande. E o Zé Vicente acho que sabe muito melhor do que a gente disso. É um tema difícil. Então, tem prós e contras nessa questão toda. Zé Vicente, eu queria, agora que a gente está chegando no final desse segmento, ampliar um pouco a questão dirigida a você nos seguintes termos, Zé Vicente. A gente vê como, por exemplo, ontem, o presidente do Banco Central chama a atenção para o impacto do crime organizado nos juros brasileiros. Ele chama a atenção, baseado em estudos empíricos internacionais, sobre o fato de que o fluxo de investimentos diretos vindo do exterior para países emergentes começa a ser condicionado de uma forma ou outra, não às taxas de criminalidade, mas à percepção da penetração do crime organizado nas instâncias dos países para onde um investidor pensa em colocar o investimento dele. E a gente vê, em parte, o empresariado brasileiro, eu não estou falando simplesmente dos bancos, que já tem uma reserva enorme de capital por causa das questões do custo da segurança. A gente vê os empresários brasileiros preocupadíssimos, por exemplo, com o crescimento do quarto setor, como eles chamam, que é falsificação, roubo de carga. Há, numa outra perspectiva, Zé Vicente, algum tipo de mobilização de todos esses setores que você identifique? Ou nós estamos navegando nessas águas sem perceber que a gente está indo para um lugar mais perigoso do que já estamos? Olha, William, algumas dessas questões elas não são devidamente tratadas ou discutidas, porque se fala muito da violência do PCC em alguns lugares, os conflitos da Amazônia, são problemas sérios, claro, mas nesse ponto que você menciona, existem alguns pontos que merecem consideração. O fato de o custo da violência no Brasil ser mais de 5% do PIB, alguma coisa perto de 600 bilhões por ano, ou 1 bilhão e 600 mil por dia no Brasil, isso tem uma série de implicações. Nós poderíamos, sempre vamos ter custos, evidentemente, poderíamos ter 3%, 4%, seria uma redução fantástica, e isso acaba afetando também as empresas, porque elas estão pagando seguros, estão pagando segurança privada, muito além do necessário, isso impacta o custo, sim. As empresas que mobilizam cargas pelo país, elas têm que pagar uma estrutura imensa de segurança para suas cargas, e isso acaba afetando os produtos que depois vão para as gôndolas. Toda a pirataria, todo o sistema de contrabando está impactando alguma coisa em torno de 300 bilhões para as empresas do Brasil. É muito dinheiro. O governo tem uma redução de impostos da ordem de 150 bilhões, com um crime que pouco se fala. Nós estamos falando muito em tráfico de drogas, violência, etc., mas o crime não violento, inclusive nós temos aí o próprio jogo clandestino no país, que tem um impacto da ordem de 20 bilhões de reais, são fatores que pesam quando alguém está vendo não só o crime organizado nas periferias que está matando, os empresários estrangeiros estão muito preocupados com isso, não. Estão preocupados com o custo final de todo esse empreendimento criminoso que o Estado brasileiro ainda não está sabendo lidar com ele. Os braços federais para contenção estão mal articulados e não é um remendo na Constituição que vai dar mais eficiência. A Constituição não pode obrigar os estados e o próprio governo federal a trabalhar bem, a mostrar a eficiência do combate à violência e o crime organizado no país.
José Vicente da Silva, coronel reformado da PM de São Paulo e secretário nacional de Segurança Pública. Muito obrigado pela participação aqui no WW. Boa noite, José Vicente. Boa noite, William. Boa noite a todos.